Pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia, por bondade. Vou começar contando uma história rápida para vocês. Um dia desses, um jovem, professor Zorzinho, ele me abordou e disse assim: você está muito imediatista ultimamente. Normalmente nós achamos que ser imediatista é um erro, que é um defeito de caráter. E por que ele fez essa observação? Porque eu criei uma série que eu ando pregando ultimamente, dizendo que a salvação é para agora, não é para amanhã. Dizendo que a vida eterna é para agora, não é para amanhã. E dizendo que nós podemos viver algumas das alegrias do céu já agora, aqui nesta vida. E ele disse assim: você está muito imediatista. E eu disse o seguinte: você sabia que de vez em quando Deus também é imediatista? Ele falou: como assim? Aí eu disse: você lembra aquela história de quando Natã procurou Davi? Davi havia cometido adultério, assassinato e outras coisas mais. E o Natã chegou lá e conversou com ele, contou uma parábola, e na hora que ele percebeu que o homem da parábola era ele, Davi, ele bateu a mão na testa e disse: meu pai, o que é que eu fiz? E naquela hora que ele disse: pequei, Natã falou assim: Deus já perdoou você. É imediatamente. Nós é que esperamos um tempo para perdoar as pessoas. Deus não. Quer ver outra ilustração que eu citei para esse jovem? Quando Jesus estava no Calvário, na cruz, entre dois ladrões, um dos ladrões, arrependido, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E Jesus falou: em verdade te digo hoje. Essa é a tradução correta, ok? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele não falou: olha, eu vou falar isso para você quando você se tornar diferente. Não, em verdade te digo hoje, agora. E Paulo, ele diz em Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você vida eterna agora. Quero que você saia daqui hoje, e você que está nos acompanhando aí pelas mídias sociais, eu quero que hoje você tenha em sua mente a convicção de que em Jesus você já tem a vida eterna. Nós estamos vivendo momentos delicadíssimos, amados. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, está em 2 Timóteo no capítulo 3, ele falou assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias, tempos difíceis. No mundo tereis aflições. E eu poderia gastar um tempo aqui falando das tragédias de Petrópolis. Quase 150 mortos e mais de 200 desaparecidos. Ou dos problemas que a Ucrânia está enfrentando. Eu não tenho tempo e nem disposição de falar as coisas do mal. E você veio aqui hoje de manhã, foi para se alimentar. E eu quero dar um alimento para você conseguir resistir às provações desses últimos dias, às aflições. Porque se você tiver em sua mente a convicção de que você já tem a vida eterna, você vai enfrentar qualquer problema de peito aberto. Os problemas estão aí e nós temos que enfrentá-los. Agora, se nós só ficarmos chorando as dificuldades, nós não vamos ter raízes suficientes, estruturas suficientes para suportarmos as aflições dos últimos dias. Então eu decidi falar as coisas boas que Deus me mandou falar. E Deus me mandou dizer que nós já temos a vida eterna. Vida eterna foi um assunto que Jesus falou muitas vezes. Vou citar alguns poucos exemplos para dar substância para você. Por exemplo, quando Nicodemos o procurou à noite,
Jesus falou várias coisas para ele, mas no verso 14 de João 3, ele falou assim: Nicodemos, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, quem lembra? Tenha vida eterna. Jesus foi um pregador de vida eterna. Ele pregou muito sobre a vida eterna, mas ele não falou só isso. Na sua oração sacerdotal, que está em João 17, no verso 3, ele falou assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna. Agora dê uma olhada, por favor. Dê uma olhada, por favor, o que está escrito em 1 João, no capítulo 5. Eu gosto de pensar que Deus, Ele quer que nós recebamos as bênçãos já. Ele não quer que recebamos as bênçãos depois. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui enquanto você acha 1 João capítulo 5. Quando nós pensamos nas alegrias do céu, nós encontramos num livro fantástico chamado O Desejado de Todas as Nações, na página 331, o seguinte pensamento: quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Que repouso é esse? É o repouso da tranquilidade de saber que você já tem a salvação. É o repouso da graça de saber que você já tem a vida eterna. E quando nós temos essa graça, quando nós entramos nesse descanso mental e espiritual, o céu começa aqui. Isto é, começamos a viver algumas das alegrias do céu já aqui nesta vida. Eu louvo a Deus por isso. O que é que diz 1 João no capítulo 5? Eu vou ler 2 versos e parar. Depois eu pretendo ler mais 2 e parar. E depois um último para encerrar. Verso 9. Se admitimos o testemunho dos homens, e nós admitimos, a Bíblia diz: o testemunho de Deus é maior. Ora, e este é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. É Deus o Pai falando, ok? A respeito do Deus Filho. Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Pare aqui. Se você acredita no testemunho dos homens, se você acredita no testemunho dos homens, você deve acreditar muito mais no testemunho de Deus, porque a Bíblia diz que o testemunho de Deus é maior, é superior. Está ok até aí? E Deus está dando um testemunho a respeito do seu Filho. Acontece que assim como Eva, que preferiu crer na mentira da serpente, a crer na verdade de Deus, nós damos muita corda para Karl Marx, por exemplo. Nós damos muita corda para Freud, por exemplo. É verdade o que eu estou falando. Nós damos muita corda para Charles Darwin. E todos eles não são a favor de Deus. Eu estou citando 3 expoentes apenas, eu poderia citar 100. Com tranquilidade, eu tenho isso na minha cabeça. Preferimos acreditar no que alguns homens falam e deixamos de acreditar naquilo que Deus fala. Mas temos que nos lembrar que o testemunho de Deus é maior. Bom, qual é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? Porque o senhor está falando aí, pastor Estina, de testemunho. Qual é o tal testemunho? Olha o que dizem os versos 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Leia junto comigo aí. Olha aí, pode ler em voz alta se quiser. E o testemunho, juntos, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus... O que é que Deus está dizendo aí? Que testemunho é esse maior que o próprio Deus Pai está dando a respeito do Deus Filho?
Ele está dizendo com simplicidade, professor Guilherme: aquele que tem o Filho tem a vida. Ele está falando da vida eterna. Não está falando da vida de 120 anos, não. Pode ler na Bíblia que está explicada com clareza aqui, ó. E o testemunho que Deus nos deu a vida eterna. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, a vida eterna, está onde? No seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Eu pergunto assim simplesmente, como se fosse um caipira bobo: em que tempo verbal está o verbo ter? Alguém tem? Alguém falou presente? Acertou. Deus não falou: quem crê no Filho terá a vida eterna. Deus não falou: quem crê no Filho teve a vida eterna. Ele diz assim: aquele que crê no Filho de Deus, o que é que diz? Tem. Então, eu não tenho medo de afirmar a você e a você com alegria no coração e com disposição e com ânimo, de dizer a você o seguinte: Deus me falou que quem tem o Filho tem a vida eterna. E eu acredito em Deus. E eu posso dizer com carinho: eu tenho a vida eterna. E eu posso dizer a você que você tem a vida eterna. E eu posso dizer a todos vocês: vocês têm a vida eterna. E o que a congregação diz? Amém. Nós temos a vida eterna, Toninho. Mauro, vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus. Aí você diz assim: mas peraí, você já é perfeito? Não. Perfeccionismo não existe. Eu não sou perfeito. Você acha que os heróis da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 eram todos perfeitos? Não, nem todos. Eles eram quase todos imperfeitos, mas eles eram fiéis e leais. Eu sou imperfeito, mas fiel e leal ao meu Deus. Tenho a vida eterna. Mas quem é você? Pensa que você é o último biscoito do pacote? O último refrigerante do deserto? Não. Eu sou simplesmente metade de um grão de areia. Gravou? O que é que eu sou? Metade de um grão de areia, nada mais. Nada mais do que a metade de um grão de areia. Um dia desses eu fui dirigir o concílio da Associação Mineira Sul. E fizeram a minha apresentação lá e leram um monte de coisa, aquelas coisas todas assim. Aí eu falei: gente, esquece isso, eu sou metade de um grão de areia. Mas você quer saber de uma coisa? Sabe o que é que Deus pode fazer de metade de um grão de areia ou não sabe? Deus pode fazer uma pérola do tamanho de uma das 12 portas da Nova Jerusalém. Porque é Deus quem faz as coisas, não é areia. Eu sou metade de um grão de areia, mas Deus me deu revelações incríveis. Estava comentando com os meus afilhados aí, o pastor Lana e o pastor Lúcio. Um dia desses eu conversei com um indivíduo que agora eu já não sei mais se era um ser humano ou se não era, porque de repente ele sumiu assim da minha vista. Eu identifiquei como sendo alguém que não cria em Deus, e de repente eu valorizei o fato dele não crer em Deus, porque é preciso ter muita fé para não crer em Deus. É preciso ter muita fé para ser ateu. É preciso ter muita fé para ser evolucionista. É preciso ter muita fé. E nós temos que valorizar as qualidades que as pessoas têm, a despeito delas mesmas. Eu valorizei essa qualidade. Olha, você é um ateu, mas você tem muita fé. Ele falou: não posso falar o mesmo de vocês, cristãos. Aí eu fiquei assim, sabe quando você toma um tapa forte na cara assim, que chega a virar do outro lado? E eu não tive coragem de sair correndo não. Eu virei o rosto e pedi para bater no outro. E eu disse: o que é que você quer dizer com isso, que não pode dizer o mesmo dos cristãos? Ele falou: porque vocês são incoerentes. Falei: que é isso, meu povo? Incoerentes. Ele falou: vocês não são a favor da família? Falei: claro. Ele falou: eu sei que vocês têm curso de noivos, encontro de casais, ECC, papapá, tudo. Pregam sobre família o ano inteiro. Mas na hora de votar vocês são incoerentes. Por quê? Porque vocês votam em quem é contra a família. Esse foi um tapa.
o outro. Falei, tem mais alguma coisa? Tem. Você é um pregador da volta de Jesus, eu sei disso. Falou bem assim para mim. A igreja prega a volta de Jesus, mas vocês não vivem como se Jesus fosse voltar hoje. Olha, você já escutou falar de enfiar a viola no saco? É um ditado que tem no interior. E eu enfiei a viola no saco, por um instante eu fiquei mudo, surdo, cego. Tudo. Quando eu me recuperei, que eu tinha uns outros argumentos, o homem desapareceu. Incoerentes. Se você não crer que já tem a vida eterna, é porque você é incoerente com a Bíblia. Sabia? E eu não estou forçando você a acreditar naquilo que eu acredito, mas eu estou pedindo pelo amor de Jesus para você acreditar naquilo que Deus fala. E quem que está dando este testemunho? Quem está dando esse testemunho é o próprio Deus. E aí, para completar a conversa, João, o discípulo amado, que escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, no verso 13 ele fala assim: estas coisas eu vos escrevi, ó que humildade, estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós que outros que credes em o nome do Filho de Deus. Simples assim. É arroz com feijão. É água fresca alcançado, Nani. Aí, a gente enfrenta as lutas da vida, né? E aí você diz assim, mas um dia desses ela vai acabar. Eu já tenho a vida eterna. Pastor, mas e se a morte lhe alcançar? Bom, eu poderia falar para você a diferença entre a vida eterna e a vida terrena. A morte pode me alcançar, mas sabe o que o meu Jesus me disse? João capítulo 11, ele falou assim: Neumuel, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, professor Dário, e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Esse nunca morrerá eternamente é uma chave para dizer para você: quem não morre eternamente é porque já tem a vida eterna. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga amém, você que está nos acompanhando aí. Vida eterna, irmã Rosa. Agora. É para agora. É para agora. Pastor, como é que é esse negócio de imortalidade? Entenda o seguinte: vida eterna é uma coisa, imortalidade é outra coisa. A vida eterna eu já tenho, mas eu não tenho ainda a imortalidade. Esta, a imortalidade, me será conferida quando Jesus regressar. E se você quiser acompanhar o que disse Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala assim: olha, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista de imortalidade, quando Jesus voltar. Hoje você já tem a vida eterna. Quando Jesus regressar, você receberá também a imortalidade. Amém? Eu estou fazendo um estudo, eu não posso pregar sobre esse assunto ainda. É um estudo sobre a árvore da vida. E se alguém quiser me ajudar aqui, eu aceito, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. A árvore da vida no jardim do Éden, ela possuía um tronco. A Bíblia não diz que ela possuía 2 troncos. Mas a árvore da vida no novo céu e na nova terra terá 2 troncos. A árvore da vida é uma representação de Jesus, porque a Bíblia diz que ele é vida. E por que 2 troncos na eternidade? Eu estou fazendo um estudo, e quando eu concluir esse estudo, eu venho aqui para ensinar vocês. Eu quero louvar a Deus pelos insights que Ele me dá, dele usar essa metade desse grão de areia. Quando me formei aqui, em 1983,
Naquele ano nem todos os colegas receberam chamado, mas como eu já trabalhava aqui dentro e conhecia muita gente, eu acabei recebendo 4 chamados. Poderia ter sido pastor em Joinville, poderia ter sido preceptor no Iatai, poderia trabalhar na Paulista Oeste, que era o meu campo de origem, que naquela época tinha sede em Campinas, hoje ali é Central, a Oeste está em Rio Preto. E eu recebi também um chamado para continuar aqui. E quando fui conversar com o pastor Boger, ele falou: nós precisamos de você aqui mais um ano. Eu disse: pastor, eu não vim aqui estudar para ser preceptor, eu quero ser pastor de igreja. Ele falou: mas fica um pouquinho aqui, depois você vai para a igreja. Eu fiquei mais um ano aqui. Eu falei: mas eu quero ser ordenado, que eu quero batizar, eu quero fazer casamento. Não, mas não vai atrapalhar. Você vai ter IAJA, vai ter tudo aqui. Aí eu fui lá com o pastor Gumercindo assinar um documento lá do IAJA. Aí ele falou assim: você vai ter que trabalhar 35 anos. Aí eu cheguei em casa, a Mari estava esperando o Neumelzinho, já tinha nascido, já tinha a Ana. Aí eu falei: vamos orar aqui, vamos pedir para Deus nos dar saúde para aguentar 35 anos, porque dá a impressão que é muito tempo, né? Hoje com 66 eu descubro que não é nada. Passou assim, viu, Lana? Daqui a pouco você está aposentado, se Jesus demorar uns dias, tá? Eu disse: Deus, o Senhor me dá muita saúde. Eu quero trabalhar para valer os 35 anos. Agora tem uma coisa: se o Senhor quiser que eu continue como voluntário depois, me dê saúde. Vou falar uma coisa para vocês. Eu amo tanto esse livro aqui, e tudo aquilo que eu aprendi com Deus, que eu não consigo parar de pregar. No ano passado, durante a pandemia, eu fiz uma semana de oração para 8 igrejas em 8 países diferentes da Europa. Fiz um tutorial de como faz o pão da Santa Ceia, porque estava todo mundo em casa. Ensinei como é que era o lava-pés. Fiz a ceia da minha casa e cada um na sua casa em 8 países tomando a Santa Ceia. Eu tenho trabalhado acho que um pouco mais do que antes agora. E eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção de que eu já tenho a vida eterna e eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. Eu não sei se você já tinha ouvido isso dessa maneira, mas hoje eu quero que você coloque isso no seu coração. Se você tem Jesus, você já tem a salvação. Se você tem Jesus, você já tem a vida eterna. Sabe como eu descubro se alguém tem Jesus, se já tem a vida eterna? Não é julgamento, é pelos frutos que os conhecereis, lembra? É pelo comprometimento com a pessoa, que a pessoa tem com o Evangelho. O comprometimento que a pessoa tem com o reino de Deus. A minha pergunta hoje é muito simples. O seu comprometimento com o reino de Deus, ele dá a impressão de que você já tem a vida eterna? Ou você está muito mais comprometido com esta vida de 120 anos do que com a vida eterna? É comprometimento. Um dia Jesus vai falar para um grupo assim: eu não conheço vocês, não houve comprometimento antes. Nós chamamos para as nossas festas os nossos amigos. Jesus vai chamar para a sua festa os seus amigos. É comprometimento. E sabe, quando esse negócio de vida eterna agora entra nas suas veias, quando esse negócio da vida eterna agora entra no seu DNA, não tem como ficar quieto, não tem como não se comprometer, e qualquer coisa que você fizer será transformado por Deus em bênção. Vou terminar contando uma coisa das mais simples que existem. Eu moro numa cidade onde tem muitas mangueiras, são públicas, nas avenidas. E eu, como sou da roça, eu sou apaixonado por frutas, vocês sabem disso. Então eu construí uma engenhoca lá para apanhar mangas, coisa muito simples. Feita com aquela haste que a gente usa para pintar casa, um extensor. Coloquei na ponta dele uma garrafa dessa PET, cortei o fundo. Com os pedaços de cano eu fui fazendo as emendas. Eu posso
emendar e desemendar, dá para levar dentro do carro. E pode ter 10 metros de altura. Eu coloco lá minha garrafa PET, a manga entra nela, só dá uma balançadinha assim, e eu trago a manga aqui na mão sem ela cair no chão, sem se esborrachar. Aí estou indo eu na avenida, já tinha apanhado um monte de mangas. Aí eu vejo um carro parado do lado de um pé de manga e 3 mulheres, uma avó, uma mãe e uma bebê dentro do carro. E as 2 mulheres, a avó e a mãe, pegando umas mangas do chão, aquelas que arrebentam assim, que ficam horríveis no dia seguinte. E eu abri o vidro do carro e disse: por que vocês não pegam do pé? Tem tantas, essas daí vão estragar rapidamente, já estão estragadas. Ah, não temos com que apanhar. Postei o meu carro, instalei em 10 segundos a minha engenhoca, o meu apanhador de mangas, pastor Tito. E apanhei uma meia dúzia de mangas lindas assim, essa manga Palmer. Porque lá tem a Palmer, tem a Coquinho, tem a Ubá, tem várias. Aí a senhora, a do meio, né? Nem a bebê, nem a vovó, mas a senhora, a mãe, ela falou assim: quem que é o senhor que para aqui para nos ajudar a apanhar manga? E eu não estava de terno não, gente. Estava de havaiana, short, camiseta. E eu disse: eu sou só um servo de Deus. E elas ficaram olhando para mim assim, né? Eu disse: eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já ouviu falar? Já. Eu disse: vocês gostariam de ler um livro meu? Levi, obrigado que vocês produzem os nossos livros lá com qualidade, hein? Fui no porta-malas do carro, peguei um livro, Histórias de uma Vida, entreguei para ela. A vovó ficou olhando, a senhora folheou assim. Antes de a bebê chorar, a mulher me falou assim: onde que é a igreja? Eu disse: a igreja é na rua tal, bem ali, assim, assim. Esses dias atrás o ancião da igreja me falou que a família foi lá assistir ao culto de sábado de manhã. Simples assim. Você pode apanhar manga para ajudar alguém. Você pode dar um telefonema para ajudar alguém. Você pode fazer uma visita para ajudar alguém. Qualquer coisa. Mas onde está o seu comprometimento com a vida eterna que você já tem? Nós não podemos ser incoerentes como aquele ser me interpelou. Nós temos que ser coerentes na vida prática, na vida religiosa. Eu desejo terminar com uma oração. Eu não sei se há pelo menos 1 ou 2 ou 5 ou 10 que entenderam esse assunto plenamente hoje. Há alguém que entendeu pela primeira vez plenamente esse assunto? Vocês querem vir aqui perto de mim para essa oração final? Venham aqui. Vocês que entenderam, vocês que querem viver já a vida eterna pela graça e misericórdia de Deus, você que está nos acompanhando aí, por favor, Deus tem um propósito para a sua vida. A nossa vida, ela não pode ser passada em branco aqui. É a nossa oportunidade de aceitar a vida eterna. Eu gosto de dizer que a Bíblia é a mente de Deus, traduzida na linguagem humana, para que nós possamos entender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus e termos a vida eterna. Olha como Deus é maravilhoso. Ele traduz a sua mente numa linguagem que nós possamos entender pelo menos o mínimo necessário. Deus quer que você viva feliz, apesar das circunstâncias desastrosas dos últimos dias. Deus quer que nós tenhamos estrutura para resistirmos às provações, Jairo, desses dias. E essa estrutura, ela advém a partir do momento que nós entendemos que já temos a salvação, que já temos a vida eterna. E por que que o inimigo não deixa a gente pregar isso? Porque ele sabe que isso dá
como uma coroa de alegria sobre a cabeça do cristão. E Ele não quer isso. Ele quer que a gente fique sempre aborrecido. Pastor Estina, você tem alguma dificuldade? Claro que eu tenho, como todos vocês. Mas eu nem ligo para elas, eu as resolvo pela graça e misericórdia de Deus. Eu já tenho a salvação. Eu já tenho a vida eterna. E não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque eu aprendi isso na palavra. E Jesus me falou que todo aquele que crê tem a vida eterna. E eu acredito nisso e assim eu vivo. Amém? Amém. Querido Deus, nosso Pai, que glória o Senhor nos dá nesta manhã. Que bênção podermos ter a convicção, não porque um homem está falando, mas a convicção do Teu Espírito pela palavra, que ao termos Jesus, nós já temos a vida eterna. E isso foi Deus quem nos falou. E quando Deus fala, é real. Porque Deus não mente, Deus não muda, Deus é eterno. Senhor Deus, quero pedir uma coisa para o Senhor. Nós estamos sofrendo esses últimos dias da história desse mundo aqui. Nós precisamos que o Senhor cristalize em nosso coração, em nossa mente, essa convicção de que já temos a salvação em Jesus, de que já temos a vida eterna agora, e que muito em breve Jesus virá para nos tornar imortais. Eu peço que o Senhor olhe para cada um de nós aqui. Há pessoas que precisam de conforto, há pessoas que precisam de esperança, há pessoas que precisam de ânimo, há pessoas que precisam de trabalho, há pessoas que precisam de dinheiro, de alimento. Olhe para cada um de nós, por favor, com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de bondade, com o teu olhar de amor. Abraça-nos carinhosamente nesta hora. Nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados. E fazemos isto em nome de Jesus. Amém, amém e amém.